identificação de oportunidades de melhoria no processo. AP 4,1 O processo é objeto de análise quantitativa. O atributo de processo AP 4,1 é a medida do quanto as necessidades de informação são definidas. Os relacionamentos entre os elementos de processo são identificados e dados são coletados. Como resultado da implementação completa deste atributo de processo, nota, a execução de GUI é obrigatória e deve ser realizada uma única vez e ao mesmo tempo para todos os processos. Caso o processo ou um elemento de processo a ele relacionados não tenham sido escolhidos para análise de desempenho, todos os demais itens a partir de V não são considerados e o atributo do processo é considerado fora de escopo para este processo. E os processos que estão alinhados a objetivos quantitativos de negócio são identificados. E foram identificadas as necessidades de informação dos processos requeridas para apoiar o alcance dos objetivos de negócio relevantes da organização. E os objetivos de medição do processo foram definidos a partir das necessidades de informação. Relacionamentos mensuráveis entre elementos do processo que contribuem para o desempenho do processo são identificados. V. Os objetivos quantitativos para a qualidade e desempenho do processo da organização foram definidos e estão alinhados às necessidades de informação e aos objetivos de negócio. Vi, os processos que serão objeto de análise de desempenho são selecionados a partir do conjunto de processos padrão da organização e das necessidades de informação dos usuários dos processos. Vi, medidas adequadas para análise de desempenho do processo, incluindo a frequência de realização das medições, são identificadas, definidas e incorporadas ao plano de medição da organização. Vi, resultados de medições são coletados, validados e reportados para monitorar o quanto os objetivos quantitativos para o desempenho do processo foram alcançados. Nota, necessidades de informação refletem necessidades gerenciais, técnicas, de projetos, do processo e do produto. AP 4,2. O processo é controlado quantitativamente. O atributo do processo AP 4,2 é a medida do quanto dados objetivos são utilizados para gerenciar o desempenho do processo que é predizível. Como resultado da implementação completa deste atributo de processo, nota, caso o processo ou elemento de processo a ele relacionados não tenham sido escolhidos para análise de desempenho, AP 4,2 não é executado. E técnicas para análise dos dados coletados são selecionadas. E dados de medições são analisados com relação a causas especiais atribuíveis de variação do processo. E o desempenho do processo é caracterizado, ações corretivas foram executadas para tratar causas especiais. Se necessário, análises adicionais são realizadas para avaliar o processo sob o efeito de causas especiais de variação. Modelos de desempenho do processo são estabelecidos, melhorados e ajustados em função do conhecimento adquirido com o aumento de dados históricos, compreensão das características do processo ou mudanças no próprio negócio da organização. AP 5,1, o processo é objeto de melhorias incrementais e inovações. O atributo de processo AP 5,1 é a medida do quanto mudanças no processo são identificadas a partir de investigação de enfoques inovadores para a definição e implantação do processo, como resultado da implementação completa desse atributo de processo. Nota, caso o processo ou elementos de processo a ele relacionados não tenham sido escolhidos para análise de desempenho, a P5,1 não é executado. E os objetivos de negócio da organização são mantidos com base no entendimento das estratégias de negócio e resultados de desempenho do processo. E objetivos de melhoria do processo são definidos com base no entendimento do desempenho do processo, de forma a apoiar o alcance dos objetivos de negócio. E dados que influenciam o desempenho do processo foram identificados, classificados e selecionados para análise de causas. Dados selecionados foram analisados para identificar causas raiz e propor soluções aceitáveis para evitar ocorrências futuras de resultados similares ou incorporar melhores práticas no processo.
Dados adequados são analisados para identificar oportunidades para aplicar melhores práticas e inovações com impacto no alcance dos objetivos de negócio. Vi. Oportunidades de melhoria derivadas de novas tecnologias e conceitos de processo foram identificadas, avaliadas e selecionadas com base no impacto no alcance dos objetivos de negócio. Vi. Uma estratégia de implementação para as melhorias selecionadas foi estabelecida para alcançar os objetivos de melhoria e inovação no processo e para resolver problemas. AP 5,2. O processo é objeto de implementação de melhorias inovadoras e incrementais. O atributo de processo AP 5,2 é a medida do quanto as mudanças na definição, gerência e desempenho do processo alcançou os objetivos. Como resultado da implementação completa desse atributo de processo, nota: caso o processo ou elementos de processo a ele relacionados não tenham sido escolhidos para análise de desempenho, a P5,2 não é executado. No, o impacto de todas as mudanças propostas é avaliado com relação aos objetivos do processo definido para o projeto e do processo padrão. E a implementação das mudanças acordadas é gerenciada para garantir o entendimento de qualquer variação no desempenho do processo, e ações corretivas necessárias foram executadas. E as ações implementadas para a resolução de problemas e melhoria no processo são acompanhadas com o uso de técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas para verificar se as mudanças no processo corrigiram o problema e melhoraram seu desempenho. Free. Dados de análise e resolução de causas de problemas são armazenados para uso em situações similares. Nota: os atributos de processo AP 4,1, AP 4,2, AP 5,1 e AP 5,2 somente devem ser implementados para os processos críticos da organização, unidade organizacional, selecionados para análise de desempenho. Os demais atributos de processo devem ser implementados para todos os processos. 8,2 exclusão de processos. Alguns processos podem ser excluídos, total ou parcialmente, do escopo de uma avaliação MPS por não serem pertinentes ao negócio da unidade organizacional que está sendo avaliada. Cada exclusão deve ser justificada no plano de avaliação. A aceitação das exclusões e suas justificativas é responsabilidade do avaliador líder, conforme descrito no guia de avaliação. É permitida a exclusão completa do seguinte processo, desde que não executado pela organização. Aquisição, ACU, é permitida a exclusão completa do seguinte processo, desde que a única atividade da unidade organizacional seja evolução de produto. Gerência de portfólio de projetos, GPP, é permitida a exclusão do seguinte processo, seguindo as orientações da tabela 8.2. Desenvolvimento para reutilização, DRU. Tabela 8.2, exclusões dos resultados de DRU. DRU1, capacidade. DRU2, sim. Os demais resultados do DRU são obrigatórios, sim, não. Deve executar ações corretivas para gerar capacidade, deve comprovar que essas ações corretivas estão em andamento. Os demais resultados podem ser excluídos dessa avaliação. Para a próxima avaliação, dentro de 3 anos, deve obrigatoriamente ter construído a capacidade. Não, excluído, deve mostrar, via processo formal de tomada de decisão, que não existem oportunidades de reutilização. Os demais resultados podem ser excluídos enquanto houver ausência de oportunidades de reutilização, nessa e em próximas avaliações. Solução. Outras exclusões são permitidas para organizações com características específicas. Aquisição de software. As exclusões permitidas para esse tipo de organização estão descritas nos guias de implementação. Fábricas de código. As exclusões permitidas para esse tipo de organização estão descritas nos guias de implementação. Fábricas de teste. As exclusões permitidas para este tipo de organização estão descritas nos guias de implementação. Descrição detalhada dos processos. Nessa seção, os processos são descritos em termos de propósito e resultados esperados. Os processos estão descritos ordenados pelo nível de maturidade de forma crescente, sendo que cada nível inclui os processos do nível anterior. 9, um nível G parcialmente gerenciado. O nível de maturidade G é composto pelos processos gerência de projetos e gerência de requisitos. Nesse nível,
A implementação dos processos deve satisfazer os atributos de processo AP 1,1 e AP Arden Idem 9,1. Um processo, gerência de projetos GPR, nível MR-MPS, G parcialmente gerenciado. Propósito. O propósito do processo gerência de projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito desse processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados. Resultados esperados. GPR1. O escopo do trabalho para o projeto é definido. GPR2. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando métodos apropriados. GPR3. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos. GPR4, até o nível F. O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas. GPR4. A partir do nível E, o planejamento e as estimativas das tarefas do projeto são feitos baseados no repositório de estimativas e no conjunto de ativos de processo organizacional. GPR5. O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos. GPR6. Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados. GPR7. Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo. GPR8. Até o nível F. Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são planejados. GPR8. A partir do nível I, os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar os projetos são planejados a partir dos ambientes padrão de trabalho da organização. GPR9. Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança. GPR10. Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de planos específicos. GPR11. A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados. GPR12. O plano do projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido e mantido. GPR13. O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são monitorados em relação ao planejado. GPR14. Os recursos materiais e humanos, bem como os dados relevantes do projeto, são monitorados em relação ao planejado. GPR15. Os riscos são monitorados em relação ao planejado. GPR16. O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e mantido. GPR17. Revisões são realizadas em estabelecido no planejamento. GPR18. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes interessadas. GPR19. Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. GPR20. A partir do nível E, equipes envolvidas no projeto são estabelecidas e mantidas a partir das regras e diretrizes para estruturação, formação e atuação. GPR21.
a partir do nível E, experiências relacionadas aos processos contribuem para os ativos de processo organizacional. GPR 22. A partir do nível E, um processo definido para o projeto é estabelecido de acordo com a estratégia para a adaptação do processo da organização. A partir do nível B, os objetivos de qualidade e de desempenho do processo definido para o projeto são estabelecidos e mantidos. GPR 23. A partir do nível B, o processo definido para o projeto que o possibilita atender seus objetivos de qualidade e de desempenho é composto com base em técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas. GPR 24, a partir do nível B, subprocessos e atributos críticos para avaliar o desempenho e que estão relacionados ao alcance dos objetivos de qualidade e de desempenho do processo do projeto são selecionados. GPR 25. A partir do nível B, selecionar medidas e técnicas analíticas a serem utilizadas na gerência quantitativa. GPR 26. A partir do nível B, o desempenho dos subprocessos escolhidos para a gerência quantitativa é monitorado usando técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas. GPR 27. A partir do nível B, o projeto é gerenciado usando técnicas estatísticas e outras técnicas quantitativas para determinar se seus objetivos de qualidade e de desempenho do processo serão atingidos. GPR 28. A partir do nível B, questões que afetam os objetivos de qualidade e de desempenho do processo do projeto são alvo de análise de causa raiz. 9,1. 2 processos. Gerência de requisitos GRE. Nível MR-MPS, de parcialmente gerenciado. Propósito. O propósito do processo gerência de requisitos é gerenciar os requisitos do produto e dos componentes do produto do projeto e identificar inconsistências entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho do projeto. Resultados esperados. GRE-1. O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisitos. GRE-2. Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um comprometimento da equipe técnica com esses requisitos é obtido. GRE-3. A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida. GRI-4. Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos. GRE-5. Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto. 9,2. Nível F gerenciado. O nível de maturidade F é composto pelos processos do nível de maturidade anterior. G, acrescidos dos processos, aquisição, garantia da qualidade, gerência de configuração, gerência de portfólio de projetos e medição. Nesse nível, a implementação dos processos deve satisfazer os atributos de processo AP 1,1, AP 2,1 e AP-ADA-DEM 9,2. Um processo, aquisição AQ, nível MR-MPS, F, gerenciado. Propósito. O propósito do processo aquisição é gerenciar a aquisição de produtos que satisfaçam as necessidades expressas pelo adquirente. Resultados esperados. AQ1. As necessidades de aquisição, as metas, os critérios de aceitação do produto, os tipos e a estratégia de aquisição são definidos. AQ2. Os critérios de seleção do fornecedor são estabelecidos e usados para avaliar os potenciais fornecedores. AQ3. O fornecedor é selecionado com base na avaliação das propostas e dos critérios estabelecidos. AQ4. Um acordo que expresse claramente as expectativas, responsabilidades e obrigações de ambas as partes, cliente e fornecedor, é estabelecido e negociado entre elas. AQ5. Um produto que satisfaça a necessidade expressa pelo cliente é adquirido baseado na análise dos potenciais candidatos. AQ6. A aquisição é monitorada de forma que as condições especificadas sejam atendidas, tais como custo, cronograma e qualidade, gerando ações corretivas quando necessário. AQ7. O produto é entregue e avaliado em relação ao acordado e os resultados são documentados. AQ8. O produto adquirido é incorporado ao projeto, caso pertinente. No contexto do MRMPS, considera-se que o termo produto pode incluir também serviços,
desde que estes sejam entregues como parte do produto final ao cliente. 9,2. 2 processos. Gerência de configuração, GCO. Nível MR, MPS, SW. F, gerenciado. Propósito. O propósito do processo gerência de configuração é estabelecer e manter a integridade de todos os produtos de trabalho de um processo ou projeto e disponibilizá-los a todos os envolvidos. Resultados esperados. GCO1, um sistema de gerência de configuração, é estabelecido e mantido. GCO2, os itens de configuração são identificados com base em critérios estabelecidos. GCO3, os itens de configuração sujeitos a um controle formal são colocados sob baseline. GCO4, a situação dos itens de configuração e das baselines é registrada ao longo do tempo e disponibilizada. GCO5, modificações em itens de configuração são controladas. GCO6, o armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines são controlados. GCO7. Auditorias de configuração são realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes. 9,2. 3 processo, garantia da qualidade, GQA, nível MR, MPS, SW, F, gerenciado. Propósito. O propósito do processo garantia da qualidade é assegurar que os produtos de trabalho estejam em conformidade com os planos, procedimentos e padrões estabelecidos. Resultados esperados. GQA 1. Aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada objetivamente antes dos produtos serem entregues em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto. GQA 2. A aderência dos processos executados às descrições de processos, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente. GQA 3. Os problemas e as não conformidades são identificados, registrados e comunicados. GQA 4. Ações corretivas para as não conformidades são estabelecidas e acompanhadas até as suas efetivas conclusões. Quando necessário, o escalamento das ações corretivas para níveis superiores é realizado de forma a garantir sua solução. 9,2. 4 processo. Gerência de portfólio de projetos GPP. Nível MR, MPS, SW, F, gerenciado. Propósito. O propósito do processo gerência de portfólio de projetos é iniciar e manter projetos que sejam necessários, suficientes e sustentáveis, de forma a atender os objetivos estratégicos da organização. Este processo compromete o investimento e os recursos organizacionais adequados e estabelece a autoridade necessária para executar os projetos selecionados. Ele executa a qualificação contínua de projetos para confirmar que eles justificam a continuidade dos investimentos ou podem ser redirecionados para justificar resultados esperados. GPP 1. As oportunidades de negócio, as necessidades e os investimentos são identificados, qualificados, priorizados e selecionados em relação aos objetivos estratégicos da organização por meio de critérios objetivos. GPP 2. Os recursos e orçamentos para cada projeto são identificados e alocados. GPP 3. A responsabilidade e autoridade pelo gerenciamento dos projetos são estabelecidas. GPP 4. O portfólio é monitorado em relação aos critérios que foram utilizados para a priorização. GPP 5. Ações para corrigir desvios do portfólio e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. GPP 6. Os conflitos sobre recursos entre projetos são tratados e resolvidos, de acordo com os critérios utilizados para priorização. GPP 7. Projetos que atendem aos acordos e requisitos que levaram à sua aprovação são mantidos, e os que não atendem são redirecionados ou cancelados. GPP 8. A situação do portfólio de projetos é comunicada para as partes interessadas, com periodicidade definida ou quando o portfólio for alterado. 9,2. 5 processo, medição MED, nível MR, MPS, SW, F, gerenciado. Propósito. O propósito do processo medição é coletar, armazenar, analisar e relatar os dados relativos
aos produtos desenvolvidos e aos processos implementados na organização e em seus projetos, de forma a apoiar os objetivos organizacionais. Resultados esperados. MED 1. Objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos de negócio da organização e das necessidades de informação de processos técnicos e gerenciais. MED 2. Um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medição, é identificado e definido, priorizado, documentado, revisado e, quando pertinente, atualizado. MED 3. Os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas são especificados. MED 4. Os procedimentos para a análise das medidas são especificados. MED 5. Os dados requeridos são coletados e analisados. MED 6. Os dados e os resultados das análises são armazenados. MED 7. Os dados e os resultados das análises são comunicados aos interessados e são utilizados para apoiar decisões. 9,3 nível I, parcialmente definido, o nível de maturidade. I é composto pelos processos dos níveis de maturidade anteriores, G e F, acrescidos dos processos avaliação e melhoria do processo organizacional, definição do processo organizacional, gerência de recursos humanos e gerência de reutilização. O processo gerência de projetos sofre sua primeira evolução, retratando seu novo propósito, gerenciar o projeto com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. Neste nível, a implementação dos processos deve satisfazer os atributos do processo AP 1,1, AP 2,1, AP 2,2, AP 3,1 e AP Sanderdem 9,3. Um processo. Avaliação e melhoria do processo organizacional, AMP, nível MR, MPS, SW, e parcialmente definido. Propósito. O propósito do processo avaliação e melhoria do processo organizacional é determinar o quanto os processos padrão da organização contribuem para alcançar os objetivos de negócio da organização e para apoiar a organização a planejar, realizar e implantar melhorias contínuas nos processos com base no entendimento de seus pontos fortes e fracos. Resultados esperados. AMP 1. A descrição das necessidades e os objetivos dos processos da organização são estabelecidos e mantidos. AMP 2. As informações e os dados relacionados ao uso dos processos padrão para projetos específicos existem e são mantidos. AMP 3. Avaliações dos processos padrão da organização, pontos fortes são realizadas, pontos fracos e oportunidades de melhoria. AMP 4. Registros das avaliações realizadas são mantidos acessíveis. AMP 5. Os objetivos de melhoria dos processos são identificados e priorizados. AMP 6. Um plano de implementação de melhorias nos processos é definido e executado, e os efeitos desta implementação são monitorados e confirmados com base nos objetivos de melhoria. AMP 7. Ativos de processo organizacional são implantados na organização. AMP 8. Os processos padrão da organização são utilizados em projetos a serem iniciados e, se pertinente, em projetos em andamento. AMP 9. A implementação dos processos padrão da organização e o uso dos ativos de processo organizacional nos projetos são monitorados. AMP 10. Experiências relacionadas aos processos são incorporadas aos ativos de processo organizacional. 9,3. 2 processos. Definição do processo organizacional DFP, nível MR-MPS-SW e parcialmente definido. Propósito. O propósito do processo, definição do processo organizacional, é estabelecer e manter um conjunto de ativos de processo organizacional e padrões do ambiente de trabalho usáveis e aplicáveis às necessidades de negócio da organização. Resultados esperados. DFP 1. Um conjunto definido de processos padrão é estabelecido e mantido, juntamente com a indicação da aplicabilidade de cada processo. DFP 2. Uma biblioteca de ativos de processo organizacional é estabelecida e mantida. DFP 3. Tarefas, atividades, papéis e produtos de trabalho associados aos processos padrão são identificados e detalhados, juntamente com o desempenho esperado do processo. DFP 4. As descrições dos modelos de ciclo de vida a serem utilizados nos projetos da organização são estabelecidas e mantidas. DFP 5. Uma estratégia para a adaptação do processo padrão
é desenvolvida considerando as necessidades dos projetos. DFP6. O repositório de medidas da organização é estabelecido e mantido. DFP7. Os ambientes padrão de trabalho da organização são estabelecidos e mantidos. DFP8. Regras e guias para a estruturação, formação e atuação de equipes são estabelecidos e mantidos. 9,3. 3 processo. Gerência de recursos humanos. GRH. Nível MRMPSSW e parcialmente definido. Propósito. O propósito do processo gerência de recursos humanos é prover a organização e os projetos com os recursos humanos necessários e manter suas competências adequadas às necessidades do negócio. Resultados esperados. GRH1. As necessidades estratégicas da organização e dos projetos são revistas para identificar recursos, conhecimentos e habilidades requeridos e, de acordo com a necessidade, planejar como desenvolvê-los ou contratá-los. GRH2. Indivíduos com as habilidades e competências requeridas são identificados e recrutados. GRH3. As necessidades de treinamento que são responsabilidade da organização são identificadas. GRH4. Uma estratégia de treinamento é definida, com o objetivo de atender às necessidades de treinamento dos projetos e da organização. GRH5. Um plano tático de treinamento é definido, com o objetivo de implementar a estratégia de treinamento. GRH6. Os treinamentos identificados como sendo responsabilidade da organização são conduzidos e registrados. GRH7. A efetividade do treinamento é avaliada. GRH8. Critérios objetivos para avaliação do desempenho de grupos e indivíduos são definidos e monitorados para prover informações sobre este desempenho e melhorá-lo. GRH9. Uma estratégia apropriada de gerência de conhecimento é planejada, estabelecida e mantida para compartilhar informações na organização. GRH10. Uma rede de especialistas na organização é estabelecida e um mecanismo de apoio à troca de informações entre os especialistas e os projetos é implementado. GRH11. O conhecimento é disponibilizado e compartilhado na organização. 9,3. 4 processos. Gerência de reutilização, GRU, nível MRMPSSW e parcialmente definido. Propósito. O propósito do processo gerência de reutilização é gerenciar o ciclo de vida dos ativos reutilizáveis. Resultados esperados. GRU1. Uma estratégia de gerenciamento de ativos é documentada, contemplando a definição de ativo reutilizável, além dos critérios para aceitação, certificação, classificação, descontinuidade e avaliação de ativos reutilizáveis. GRU2. Um mecanismo de armazenamento e recuperação de ativos reutilizáveis é implantado. GRU3. Os dados de utilização dos ativos reutilizáveis são registrados. GRU4. Os ativos reutilizáveis são periodicamente mantidos, segundo os critérios definidos, e suas modificações são controladas ao longo do seu ciclo de vida. GRU5. Os usuários de ativos reutilizáveis são notificados sobre problemas detectados, modificações realizadas, novas versões disponibilizadas e descontinuidade de ativos. 9,4 nível D. Largamente definido, o nível de maturidade D é composto pelos processos dos níveis de maturidade anteriores, G ao E, acrescido dos processos de desenvolvimento de requisitos, integração do produto, projeto e construção do produto. Nesse nível, a implementação dos processos deve satisfazer os atributos de processo AP 1,1, AP2,1, AP2,2, AP3,1 e AP Standard DIN 9,4. Um processo de desenvolvimento de requisitos nível MRMPSSW, de largamente definido. Propósito. O propósito do processo de desenvolvimento de requisitos é definir os requisitos do cliente, do produto e dos componentes do produto. Resultados esperados. DRE1. As necessidades, expectativas e restrições do cliente, tanto do produto quanto de suas interfaces, são identificadas. DRE2. Um conjunto definido de requisitos do cliente é especificado e priorizado a partir das necessidades, expectativas e restrições identificadas. DRE3. Um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais,
do produto e dos componentes do produto que descrevem a solução do problema a ser resolvido é definido e mantido a partir dos requisitos do cliente. DRE 4. Os requisitos funcionais e não funcionais de cada componente do produto são refinados, elaborados e alocados. Interfaces internas e externas do produto e de cada componente do produto são definidas. DRE 5. Conceitos operacionais e cenários são desenvolvidos. DRE 6. Os requisitos são analisados usando critérios definidos para balancear as necessidades dos interessados com as restrições existentes. DRE 7. Os requisitos são validados. 9,4. 2 processos. Integração do produto ITP. Nível MR, MPS, SW. D. Largamente definido. Propósito. O propósito do processo integração do produto é compor os componentes do produto, produzindo um produto integrado consistente com o seu projeto e demonstrar que os requisitos funcionais e não funcionais são satisfeitos por um ambiente-alvo ou equivalente. Resultados esperados, ITP1. Uma estratégia de integração consistente com o projeto design e com os requisitos do produto é desenvolvida e mantida para os componentes do produto. ITP2. Um ambiente para a integração dos componentes do produto é estabelecido e mantido. ITP3. A compatibilidade das interfaces internas e externas dos componentes do produto é assegurada. ITP4. As definições, o projeto design e as mudanças nas interfaces internas e externas são gerenciados para o produto e para os componentes do produto. ITP5. Cada componente do produto é verificado utilizando-se critérios definidos para confirmar que estes estão prontos para a integração. ITP6. Os componentes do produto são integrados, de acordo com a estratégia determinada e seguindo os procedimentos e critérios para a integração. ITP7. Os componentes do produto integrados são avaliados e os resultados da integração são registrados. ITP8. Uma estratégia de teste de regressão é desenvolvida e aplicada para uma nova verificação do produto, caso ocorra uma mudança nos componentes do produto, incluindo requisitos, projeto, design e códigos associados. ITP9. O produto e a documentação relacionada são preparados e entregues ao cliente. 9,4. 3 processos. Projeto e construção do produto PCP, nível MR-MPS-SW, de largamente definido. Propósito. O propósito do processo projeto e construção do produto é projetar, desenvolver e implementar soluções para atender aos requisitos. Resultados esperados. PCP1. Alternativas de solução e critérios de seleção são desenvolvidos para atender aos requisitos definidos de produto e componentes de produto. PCP2. Soluções são selecionadas para o produto ou componentes do produto, com base em cenários definidos e em critérios identificados. PCP3. O produto e ou componente do produto é projetado e documentado. PCP4. As interfaces entre os componentes do produto são projetadas com base em critérios predefinidos. PCP5. Uma análise dos componentes do produto é conduzida para decidir sobre sua construção, compra ou reutilização. PCP6. Os componentes do produto são implementados e verificados de acordo com o que foi projetado. PCP7. A documentação é identificada, desenvolvida e disponibilizada de acordo com os padrões estabelecidos. PCP8. A documentação é mantida de acordo com os critérios definidos. 9,4. 4 processos. Validação VAL. Nível MR, MPS, SW. D. Largamente definido. Propósito. O propósito do processo validação é confirmar que um produto ou componente do produto atenderá a seu uso pretendido quando colocado no ambiente para o qual foi desenvolvido. Resultados esperados. VAL1. Produtos de trabalho a serem validados são identificados. VAL2. Uma estratégia de validação é desenvolvida e implementada, estabelecendo o cronograma, participantes envolvidos, métodos para validação e qualquer material a ser utilizado na validação. VAL3. Critérios e procedimentos para validação dos produtos de trabalho a serem validados são identificados e um ambiente para validação é estabelecido. VAL4.
Atividades de validação são executadas para garantir que o produto esteja pronto para uso no ambiente operacional pretendido. Val 5. Problemas são identificados e registrados. Val 6. Resultados de atividades de validação disponibilizados para as categorias e os parâmetros definidos. GRI 6. Planos para mitigação de riscos são desenvolvidos. GRI 7. Os riscos são analisados e a prioridade de aplicação dos recursos para o monitoramento desses riscos é determinada. GRI 8. Os riscos são avaliados e monitorados para determinar mudanças em sua situação e no progresso das atividades para seu tratamento. GRI 9. Ações apropriadas são executadas para corrigir ou evitar o impacto do risco, baseadas na sua prioridade, probabilidade, consequência ou outros parâmetros definidos. 9,6 nível B gerenciado, quantitativamente. Este nível de maturidade é composto pelos processos dos níveis de maturidade anteriores, G ao C. Neste nível, o processo de gerência da operação do serviço sofre sua segunda evolução, sendo acrescentados novos resultados para atender aos objetivos de gerenciamento quantitativo. Nesse nível, a implementação dos processos deve satisfazer os atributos de processo AP 1,1, AP 2,1, AP 2,2, AP 3,1 e AP 3,2 e alguns resultados do AP 4,1, vide notas no AP 4,1, no capítulo 8,1, na página 19. A implementação dos processos selecionados para análise de desempenho deve satisfazer integralmente os atributos de processo AP 4,1 e AP 4,2. Este nível não possui processos específicos. 9,7 nível A em otimização. Este nível de maturidade é composto pelos processos dos níveis de maturidade anteriores, GLB. Nesse nível, a implementação dos processos deve satisfazer os atributos de processo AP 1,1, AP 2,1, AP 2,2, AP 3,1, AP 3,2 e alguns resultados do AP 4,1. Vide notas no 4,1, página 19. A implementação dos processos selecionados para análise de desempenho deve satisfazer integralmente